Boa tarde a todos, tudo bem? É um prazer estar aqui, como já estive no primeiro CGDP como observadora e é uma honra também agora vir como apresentadora do programa. Atualmente eu faço parte da equipe que coordena e implanta o programa FAS, que é o Programa de Gestão da Inovação do Sistema FIENG, e eu vou apresentar aqui um pouquinho para vocês sobre a instituição. E o Gustavo vai me apoiar aqui no trabalho de apresentar a metodologia, que ele esteve muito presente nisso, e como que foi a formação dessa parceria. Rapidamente eu vou falar, seriam esses pontos, né, gerência, o modelo, os resultados práticos e quais que vão ser os próximos passos do programa. Hoje, a gerência de apoio à inovação é uma das áreas do sistema FIENG, localizado basicamente dentro do IEL. O IEL hoje, tanto quanto as outras entidades do sistema FIENG, tem trabalhado com um foco muito específico para atender as empresas, as indústrias, principalmente em relação à competitividade industrial. E hoje a gente tem trabalhado muito com esse foco específico, que é prover a indústria mineira de soluções e serviços dentro dos diversos serviços que o sistema FIENG tem. Então, hoje, o nosso foco estratégico é trabalhar com ampliação de capacidade de inovação das empresas, isso focado em resultados, eficiência tecnológica e processos de empresas. A gente faz isso muito em parceria com as outras entidades do sistema FIENG, SENAI, SESI, a própria Federação das Indústrias e o CIENG, com o foco de aumentar a produtividade, a competitividade e o desenvolvimento sustentável. A gente trabalha hoje com esses 5 focos específicos dentro da gerência, que é propriedade intelectual e prospecção tecnológica, parcerias tecnológicas, a gente auxilia as indústrias a fazer essa conexão com a academia. Talentos na indústria é uma parceria que a gente tem hoje com o CNPq para colocar bolsistas dentro da indústria, que é o programa Inova Talentos. Captação de recursos para inovação, que a gente tem já uma expertise nessa parte, e hoje a gente tem prestado esse serviço também para as empresas. E o foco principal da área, que é a gestão da inovação, que a gente vai abrir um pouquinho mais sobre a metodologia aqui, mas ela pode trabalhar tanto por si só, quanto anexada com todos os outros produtos da área. E o que a gente trabalhou muito na hora que a gente foi desenvolver os nossos serviços? A gente queria olhar para as principais barreiras que as indústrias apresentam hoje e que a gente pode prover soluções. Algumas a gente não consegue, quais que são as barreiras da inovação? É porque elas não precisam ou porque não têm ideias, isso é muito interno à empresa. Mas se ela me informar que ela não possui pessoas, a gente tem um programa Inova Talentos, que é para colocar bolsistas especializados dentro da empresa. Porque ela não possui dados, informações ou conhecimentos tecnológicos, a gente tem um programa de propriedade intelectual e prospecção tecnológica para auxiliar a empresa nesse caminho, quais são as tendências de mercado que ela pode trabalhar. Porque não possui recurso financeiro. Hoje, tanto a gente trabalha com a parte de elaboração de projetos, mas o sistema FIENG tem uma gerência de capitalização e financiamento, que é um posto de informações do BNDES correspondente bancário do BDMG. E os bancos de desenvolvimento têm sido grandes parceiros nas captações de recursos atualmente para a inovação. E porque não possui processos organizados, a gente tem um programa FAS. O programa FAS, que são os núcleos, na verdade, aqui a gente chamou de programa FAS, mas ele advém de um edital do FINEP, que são sobre formação de núcleos de apoio à inovação, que são os NAGES. Foi implantado em vários estados, aqui em Minas Gerais, o IEL, que foi o precursor, que foi o captador desse recurso. Ele teve início, a captação foi em 2010, então já é um projeto de longo prazo dentro da FIENG. A gente trabalhou, deu uma travada aqui. Dentro desse programa, a gente... Acho que deu um probleminha lá em cima, gente. Dentro do programa, eu vou continuar falando aqui. A gente começou com o processo em 2010,
Em 2012, começou a liberação do recurso, quando a gente começou a buscar os parceiros para o desenvolvimento da metodologia. A gente queria uma metodologia muito específica, que já haviam algumas metodologias, e a gente queria trabalhar com metodologias que tivessem um resultado rápido para a empresa. Nesse ponto, a gente teve um grande parceiro, que foi a UFMG e a Universidade Federal de Viçosa. A gente desenvolveu essa metodologia e nos comprometemos a trabalhar, a aplicar essa metodologia em 40 empresas. Então, foi feito um piloto com 3 empresas, com a participação da universidade, e depois foram capacitados consultores parceiros que aplicaram nas outras 37 empresas. A gente está finalizando agora a aplicação, mas o programa em si, financiado pela FINEP, já finalizou em maio. Hoje, a gente trabalha com um produto que é gestão da inovação, como uma metodologia dentro da empresa, e a gente já está partindo para uma outra fase do programa, que é a implantação em outras empresas que não fizeram parte desse grupo também. Ele já se tornou um produto da empresa. A gente teve uma parceria muito forte nesse meio tempo com a UFMG e com o UFV, como eu já informei. Hoje a gente trabalha numa parceria muito estreita com o Instituto com o Instituto EBT, que também é um recolocador da informação nas empresas. Ele é a empresa de consultoria que está repassando. A gente teve também, no início do processo, um grande apoio da aceleradora DE, também, nesse processo, além de outros produtos que foram desenvolvidos para esse programa. Dentro da metodologia, por exemplo, a gente trabalhou com o desenvolvimento de um software, e esse software, hoje, ele é repassado para as empresas, que faz a gestão de portfólios de projetos, faz a priorização desses portfólios de projetos, e também ele faz todo o caminho dessa prospecção, desse desenvolvimento do projeto. Ele faz uma gestão de projetos mesmo, inovadores. Isso é um produto que tem dentro da metodologia que a gente encaminha. Deu um probleminha lá. Eu vou passar para o Gustavo, depois a gente fala um pouquinho sobre as empresas participantes, as 40 empresas. A gente teve aqui, tem 3 empresas que eu vi aqui, que participaram do programa, que é a Medfacos, a Forno de Minas e a Semig Telecom estão representadas aqui, não só por artigos, mas também como pessoas. Certo? Eu vou passar para o Gustavo para falar um pouquinho sobre a metodologia. A Ativa está aqui também, um prazer. E o Gustavo vai falar um pouquinho sobre a questão da metodologia do programa, e depois a gente volta para falar dos próximos passos. Boa tarde, gente. Vou tentar fazer uma explanação aqui sem precisar usar o PowerPoint. Mas então, como a Yara colocou, né, o programa FAS, ele tem como grande objetivo implementar um sistema estruturado de gestão da inovação dentro da indústria, né? E a gente trabalhou com 40 indústrias, várias estão aqui com cases implementados. E o que a gente viu, né? E aí fazendo um paralelo aqui, um link com a palestra que a gente teve do Paulo aqui, né? Inovação é feita num ambiente complexo, resolvendo problemas, né, naquela parte da complexidade, né? E, obviamente, em alguma hora vai demandar algumas metodologias complexas também. É um problema complexo que demanda metodologias complexas. Só que qual foi a nossa perspectiva? E aí a gente convidou o FMG, o FMV para... Beleza, a gente tem um problema complexo que é a inovação, como inovar, fazer as empresas inovarem, né? Aí a gente propôs, a gente vai para a indústria é acostumada com PDCA, processos, rotinas, né? Então a gente tem que tentar, né, desenvolver uma metodologia que seja simples e consiga resolver ou auxiliar a empresa a resolver esse problema, esse ambiente complexo, né, atuar nesse ambiente complexo da inovação, né? Então esse foi o intuito, né, desse desenvolvimento, e aí fazer um agradecimento muito especial ao FMG, ao FV, os consultores que trabalharam no projeto,
né? E o que a gente levou? E aí é importante, a gente está aqui falando de formação de competências, né? Então, esses foram os 3 grandes entregues que o programa FAS teve para a empresa. Levamos o modelo, né, que a gente desenvolveu através das capacitações. Então, a gente teve 44 horas de capacitação em cima do modelo, de ferramentas, que a gente tentou fazer da forma mais processual e simples para que possam gerar resultados mais rápidos dentro da empresa. E, além disso, além de capacitar, formar competências que vão estar dentro das empresas, a gente se propôs a ser um braço a mais dentro da empresa através de consultorias, apoiando na implementação de algumas ferramentas, pesquisas, né? E, além disso, a gente desenvolveu um software também, uma plataforma para ajudar a empresa a otimizar, né, o desenvolvimento, a aplicação dessa metodologia dentro da empresa. Então, o que a gente vê, né, e como a gente precisava de uma metodologia, um modelo simples, a gente também partiu de uma definição de inovação simples, né, que nada mais é do que exploração com sucesso de novas ideias, né? E aí já vem uma constatação ao longo do trabalho que a gente teve nos últimos 5 anos, aí eu devo ter entrado em mais ou menos 100, 150 indústrias. Nenhuma delas eu perguntei para as pessoas, para os gestores, eles falaram: Gustavo, a gente não tem ideia aqui. Não existe empresas que não têm ideia. Tem. O que é difícil é ter a capacidade de tirar essa ideia do papel, gerar projetos que vão gerar inovações, que vão gerar resultado para a empresa. Essa é a maior dificuldade da empresa, não está em gerar ideias, está em gerir essas ideias, né? Então, essa foi a definição mais simples que a gente encontrou, e com base nela a gente queria realmente desenhar esse sistema estruturado, né? E aí, com certeza, a gente tem vários modelos, né? Mas o nosso a gente tentou fazer, vamos colocar, com a cara da indústria para a indústria. A gente está na casa da indústria, que é a FIENG, né? Então, esse foi o desafio que a gente colocou para o FMG, para o UFV lá atrás, né? E como que a gente trabalha com problemas complexos, na maioria das vezes? A gente decompõe ele em problemas menores, em partes, né? E foi o que a gente fez aqui. Dividimos a gestão da inovação em 4 grandes módulos, né, que a gente está chamando aqui de comitê estratégico, comitê de implantação, equipe de projetos e organização do trabalho, né? Basicamente, a gente está trabalhando a inovação em todos os níveis da empresa, no nível estratégico, no nível tático e no nível operacional, né? Além de ter uma abordagem aqui embaixo que é de gerar uma cultura, um engajamento das pessoas para com a temática e inovação dentro da empresa. Então, eu estou convidando as empresas a participarem, estou formando competências e falando: nós podemos inovar, vamos inovar juntos, né? E o que acontece, né, nesse momento aqui, né? Em muitas empresas que a gente entrou, vou fazer uma... Eu não tenho essa proporção de cabeça, mas imagino que 60%, 70% das empresas que a gente entrou, das 40%, o modelo de gestão da inovação deles é uma folha em branco. A maioria das empresas, elas fazem isso aqui, daqui para frente. Surgiu uma ideia, a diretoria, a alta de administração apostou naquela ideia, vamos desenvolver ela, vamos encontrar quem aqui, a gente tem algum engenheiro, o que a gente vai fazer. Só que essa parte toda para trás aqui, o engajamento de outras pessoas, stakeholders internos e externos, são desconsiderados, né? E, obviamente, ao fazer isso, você está aumentando muito o risco do seu sistema de inovação. Você está apostando em 1, 2 ideias que não necessariamente são as melhores ideias, né? Tem um trabalho aqui que é de priorização, por exemplo, né? Que é um trabalho que a gente faz aqui. Mas passando aqui rapidamente, como funciona o fluxo, né? A gente trabalha aqui com um planejamento estratégico da empresa. O Paulo Matos falou que ajuda as empresas a fazerem planejamento estratégico. A gente desdobra o planejamento estratégico em um plano estratégico de inovação. Resumindo em 2 frases: por que e aonde a sua empresa quer inovar? Qual que é o sentido da sua empresa estar inovando? É uma estratégia de ser mais agressivo, de sobrevivência, de copiar? Qual que é o porquê? E onde que ela vai inovar? Em qual mercado ela vai inovar? É em produto, é em processo? Então, isso aqui é uma definição que a empresa tem que ter. E por que ela é fundamental? Porque nesse módulo aqui do comitê de implantação, que é realmente o coração, é quem realmente toca a inovação dentro da empresa, vão ser geradas todas as ideias, vão ser analisadas e elas vão ter... Imagina que, então, eu tenho 100 ideias. Eu olho para o lado de cá e eu estou pensando, essas ideias estão realmente alinhadas com o meu planejamento estratégico? Estão alinhadas com o meu negócio? Se estão, eu vou passar elas para cá, vou transformar elas em projetos da minha empresa.
Então, o modelo funciona de uma maneira bem simples, né? Eu não sei, quando eu falo simples, né, parece que eu estou diminuindo o trabalho que a gente teve em montar essa metodologia, mas não. A nossa dificuldade foi fazer um modelo simples, né? A gente tem N outros modelos mais complexos. E, novamente, né, é um modelo genérico, algumas empresas estão adotando, estão aqui alguns cases, só que outras empresas, elas, com essa visão sistêmica da gestão da inovação, elas desenvolveram seus próprios modelos, né? Tem aí o caso da Axon, tem um modelo, né, que a gente conseguiu contribuir junto com essa metodologia e outras empresas. Então, basicamente, a gente tem um plano estratégico aqui, o porquê e onde inovar. Vamos gerar ideias para atender esses objetivos estratégicos. Queremos inovar em produtos, vamos desenvolver ideias de produto, seja internamente ou externamente, com programa de inovação aberta, vindo aqui para o Fab Lab, procurando as pessoas mais interessadas. E vamos transformar essas ideias em projetos de maneira controlada, né, com que a gente consiga fazer uma gestão de projeto em cima dela e vamos engajar as pessoas, né, buscar as pessoas para contribuir dentro do projeto. De uma maneira mais visual ainda, né, a gente tem aqui, então, definições estratégicas que vão formar esse documento aqui que a gente chama de PEI. Ele é repassado para esse comitê de implantação, que vai avaliar e selecionar os melhores projetos para a empresa com vista à definição estratégica da empresa. E se a empresa achar que não tem ideias para atender aqueles objetivos estratégicos dela, ela vai gerar novas ideias, interna ou externamente. E o comitê aprova quais os projetos vão ser apoiados, né? E aqui, quando eu falo que ele é o coração da empresa, do programa de inovação, o pulmão, que é onde a empresa vai buscar novas ideias para inovar, é porque ele tem essa seleção aqui, ele vai fazer uma avaliação de termos de recursos, quais são os melhores parceiros para desenvolver esses projetos, onde eu vou buscar recurso para esses projetos, né? Vai fazer uma análise de propriedade intelectual, então ele é o que faz a conexão, né? O nível tático aqui, fazendo a conexão com o nível estratégico e com o nível operacional, que são os especialistas, os engenheiros que estão executando o projeto. Né? Entrando um pouquinho em resultados práticos do programa. Como eu disse, era um foco do programa ter uma formação de competências. Então, dentro daquela metodologia de várias ferramentas como o QFD, TRM, Open Innovation, várias ferramentas foram trabalhadas, Design Thinking, a gente capacitou as empresas, nas pessoas, né? E aqui é importante falar, a gente trouxe processos, mas a gente precisava formar pessoas que teriam competências para implementar isso dentro da empresa e isso continuar rodando depois que a gente saísse da empresa, da nossa abordagem dentro da empresa. Então a gente teve 20 capacitações, mais de 600 empresários capacitados, né? Mais de 900 participantes ao longo desses eventos, né? Temos aí algumas fotos, né, dos eventos. Então eram eventos bem dinâmicos, onde as empresas poderiam praticar, né, as ferramentas que a gente estava levando para elas e depois replicar isso dentro da empresa. Né? Então, de maneira clara, assim, a gente trabalhou com um grupo de 40 empresas. Eu coloquei os números aqui para representar quantas empresas passaram, executaram, praticaram cada um dos 4 módulos. Né? Como eu disse, essa parte aqui de cima é uma etapa processual, né? Essa etapa aqui, quando a gente começa a trabalhar com pessoas, diminui, né? Vocês estão vendo? De 33, 34 empresas, 23 só que trabalharam, que resolveram engajar, abrir a inovação para mais pessoas dentro do processo, que fizeram, por exemplo, um programa de ideias, implementaram um programa de ideias. Né? As pessoas estavam muito interessadas, né? E vocês vão ver em resultados de curto prazo, onde elas tinham uma ideia e já queriam transformar em projetos. Né? Mas entrando um pouquinho em cada um aqui, né? O que a gente conseguiu levar para as empresas, então? Dentro do comitê estratégico, identificar algumas ações estruturantes, por exemplo, a empresa precisava fazer um programa de ideias, de geração de ideias, ou outras, né? Onde ela queria buscar novas ideias. Né? Isso aqui, a maioria das empresas, felizmente ou infelizmente, tiveram um foco muito no curto prazo. A gente conseguiu, com a utilização do roadmap tecnológico, né, trazer uma visão de mais médio e longo prazo para essas empresas, mas o foco ficou muito no curto prazo. Né? Em termos de organização do trabalho, né, 23 novas empresas, a gente pode dizer que a gente conseguiu gerar novas ideias dentro dessas empresas. Né? Não quer dizer que nenhuma das outras 17 a gente não tenha gerado, mas a gente participou diretamente em 23 empresas através da implementação de 11 programas de ideia,
11 empresas, a gente aplicou várias sessões de design thinking, tentando engajar as pessoas, melhorando projetos e desenvolvendo novos projetos. E também, como empresa, a gente fez uma ação de Open Innovation. Né? Dentro do comitê de implantação, né, que é basicamente a gestão de portfólio, eu fiz uma contabilidade básica aí, que a gente conseguiu realmente alavancar dentro da empresa, foram mais de 500 ideias, que a gente acompanhou 33 projetos. Com certeza esse número é maior, mas que a gente realmente entrou ativamente nos projetos foram 33. Né? Então, basicamente, esse comitê de implantação, a gente conseguiu realmente formar competências, né? E aqui tem algumas pessoas que estão aqui, que foram formadas para isso. Né? A gente conseguiu trazer esse uso estratégico da propriedade intelectual e realmente garantir com que esse grupo, né, continue o trabalho após um ano de trabalho junto com a gente. Né? Em termos de equipe de projeto, então, esses 33 projetos, como que a gente acompanhou esses 33 projetos? Né? Com metodologia de acompanhamento de projeto, com o PD Projeto, utilizamos o QFD para melhoria de alguns projetos, fizemos estudos de mercado, planos de negócio, modelos de negócio. Né? Então, a gente planejou e acompanhou 33 projetos que foram vistos pela empresa como alinhados com a estratégia dela, né? Que foram selecionados por ela. Então, esses foram os principais resultados que a gente teve com o projeto. A Yara vai falar um pouquinho dos próximos passos, do futuro do programa. Antes de entrar no futuro do programa, eu queria voltar aqui rapidinho, que eu acho que é muito importante a gente deixar claro a participação das pessoas, né, nesse projeto. É um projeto que teve uma parceria muito forte. Então, a UFMG, a UFV, a BHS e a DF Franco, que foi uma empresa ligada em competitividade industrial, que teve um apoio muito grande. O IABT, a aceleradora DE e a ALAS, que foram as empresas de consultoria que participaram com a gente. E, é claro, o CNPq e a FINEP, que foram os grandes financiadores do programa. Esse projeto teve todas essas empresas, são as 40 empresas que participaram do programa, certo? E os próximos passos que a gente vem pensando para o programa, a gente tem trabalhado com o desenvolvimento, até hoje a gente mantém uma parceria muito forte com o IABT. Então, a gente tem desenvolvido um programa Fase 2, que é focado nessas 40 empresas que participaram do projeto. Essas 40 empresas, a ideia é fazer uma continuidade mais baseada em Open Innovation, prospecção tecnológica e políticas de propriedade intelectual e também uma formação de rede. Muitas das empresas que participaram dessa primeira fase, dessas 40 empresas, elas nos procuraram para fazer a contratação de outros serviços que a área presta ou que o sistema FIENG presta. Então, a gente quer fazer uma formação de rede com esses tipos de trabalho e uma formação de rede entre elas mesmo, para fazer uma divisão, para fazer essa prospecção desses trabalhos, né? Demonstrar como que é esses resultados. Novas empresas, principalmente a aplicação de metodologia de acordo com a necessidade e adequação à disponibilidade da empresa, a gente está revendo, principalmente a questão de horas. A gente viu que algumas empresas que a gente participou do programa na implantação, elas não precisavam de 288 horas de consultoria, mas algumas outras precisavam. Então, a gente está reavaliando para fazer em cima disso. E o programa CNI Sebrae, que é uma parceria da CNI e do Sebrae, para implantar metodologia de gestão da inovação em 20 empresas de micro e pequeno porte. Então, a gente vai começar agora, já em novembro, vai lançar o edital para captação dessas empresas e já começando a fazer a implantação dessa metodologia. Esse aqui é o recado que eu tinha que dar. Obrigada pelo apoio de todos e atenção.